Estamos felizes? Como é lindo o Evangelho, né, meus irmãos? Depois desse louvor, eu só estava conseguindo pensar ali no meu lugar. Como o Evangelho é lindo, como essa palavra, essa pregação que a gente acredita, ela é maravilhosa. A gente cantou umas músicas tão poderosas, sabe? Não sei se a gente para um pouco para analisar essas letras. A morte vencestes, o véu rompestes. Isso significa que hoje existe um caminho aberto para que a gente se encontre com Deus. E, que mensagem maravilhosa, porque Deus, Ele é o bem, Ele é o que é de bom. Deus é tudo o que há de mais belo, mais lindo, mais agradável, mais prazeroso que existe. E na hora que a gente começa a analisar que tudo isso está liberado ao nosso acesso, isso me enche de alegria, me enche de vontade de estar cada vez mais perto. Como a Dênia falou, olhar cada vez mais nos olhos daquele que nos salvou, que nos tirou do império das trevas. E, sabe, eu preparei uma introdução diferente, mas eu não consegui deixar de falar, deixar de nos relembrar, porque muitas das vezes nós passamos pelo nosso dia a dia vivendo um passo atrás do outro, uma rotina atrás da outra, no serviço, na família, e nós nos esquecemos da grandeza da mensagem que nós carregamos. Sabe, amados, nós não tomamos o primeiro passo para nos achegarmos a Deus. Nós não tomamos a iniciativa de olhar para Deus. É Deus que nos chama, é Deus que nos chamou, é Deus que nos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. E quando nós olhamos para isso, nós não podemos deixar isso barato no nosso coração. Essa mensagem que nós carregamos em vasos de barro é uma mensagem que ela precisa emanar de nós, fluir de nós, e nós não podemos nos esquecer dela. Muitas vezes, eu sou novo, né? Então a adolescência estava aqui perto, né? Enquanto eu era adolescente ali, eu ficava pensando, eu tenho que pregar o evangelho, mas o que é isso? Sabe? O que eu tenho que pregar? O que eu tenho que falar? E eu achei muito bonito que as músicas foram o evangelho. Sabe, a gente começou esse culto com a ministração daquilo que a gente acredita. Deus é digno de tudo. Ele é digno do nosso amor, da nossa exaltação, da nossa glorificação a Ele. Ele é digno dos nossos esforços. Ele é digno de tudo que nós possamos um dia ter. E Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou escolher apenas o caminho das trevas, porque um dia nós pecamos, um dia nós nos distanciamos daquilo que era o padrão aceitável de Deus, e Deus não deixou isso barato, vamos dizer assim. Deus, na sua maravilhosa sabedoria, enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma realidade que não pode ser um mantra que a gente repete. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou. Não, isso tem que ser uma realidade que a gente vive. Deus nos amou acima da própria existência dele, porque ele, sendo Deus, não
algo que fosse importante ser Deus, mas se humilhou e se trouxe em forma de servo. E essa é uma realidade muito, muito poderosa. E nós temos que nos relembrar dela. E nos relembrar também que não foi em vão que ele fez tudo isso. Não foi por nada que ele fez tudo isso. Não foi para que nós viéssemos aqui nesse domingo, escutássemos umas músicas, escutássemos uma palavra e voltássemos para as nossas casas, como se nada tivesse acontecido. Não. Deus fez tudo isso com o propósito de nos aproximar dele, para que a gente não viva como a gente vivia antes, escravos do pecado, porque nós não tínhamos escolha. Nós não tínhamos escolha alguma. O pecado era o único caminho que a gente podia trilhar, mas Ele nos deu essa escolha agora. Nós podemos trilhar um novo caminho. Nós podemos ir além do que das nossas falhas, dos nossos pecados. Além de tudo isso, nós podemos nos aproximar daquele que nos criou, daquele que nos ama acima de todas as coisas. E isso é muito bom. Chega a parecer bom demais para ser verdade de vez em quando. Sabe, por isso que Paulo, em algum lugar, ele vai dizer que nós temos que nos aproximar com ousadia do trono da graça. Porque precisa de ousadia para acreditar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que olha todas as nossas falhas, o Deus que sabe tudo o que nós fazemos, Ele olha para nós, Ele encara a nossa alma, e ao invés de nos condenar por tudo aquilo que nós somos merecedores, Ele é misericordioso e nos perdoa acima do que nós fizemos para Ele, acima do que qualquer coisa que nós podemos entregar a Ele. E é muito maravilhoso isso. E eu precisava dar essa introdução aqui, né, para começar, porque uma vez que a gente encontra essa mensagem, eu pessoalmente, né, eu fui encontrado por essa mensagem, no caso, e aqui na igreja a gente começa a pensar, né, então, para servir a Deus eu preciso me tornar diácono, pastor, ministro de louvor, pessoa da intercessão, eu tenho que me tornar um cargo exercido dentro da igreja, né? E esse pensamento, se ele for levado às últimas consequências, ele começa a nos trazer para um lugar de reclusão, em que nós, o povo de Deus, nos aproximamos de nós mesmos, na comunhão que deve acontecer, é claro, mas cada vez mais nós nos afastamos do mundo, vamos dizer assim, e nós nos recludimos aqui num templo específico, em reuniões específicas, e isso parecia certo para mim, parecia o caminho, sabe? Se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que me tornar um monge que vai lá subir as escadarias, né? E vou me distanciar de todas as coisas que existem, vou esquecer dos meus amigos, da minha família, vou me esquecer da minha escola, do meu trabalho, eu vou esquecer de tudo e vou viver recluso só com o pessoal da igreja, só com as ideias da igreja. Isso parecia certo até a gente começar a nos aprofundar na palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem em João 17, no versículo 14. Porque quando nós analisamos a palavra de Deus, nós conseguimos nos aproximar melhor da verdade. Porque por mais que para o nosso espírito
essa aparência de devoção, essa pessoa que é boa. Não, fulano é bom demais, ele está sempre na igreja. Fulano é muito bom, ele deixou o trabalho dele para servir. Eu estou falando isso para diminuir essas pessoas? Claro que não, claro que não. Tudo existe um devido tempo e uma pessoa para devido chamado. Mas numa oração muito maravilhosa, onde Jesus está falando com Deus e deixando a gente olhar, ele vai falar assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, mas assim como eu não sou do mundo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós temos que perceber aqui que, se fosse um objetivo de Deus, que os escolhidos dele se retirassem do mundo, ele tinha a capacidade de fazer. O que Jesus pede para Deus é uma conversa de Deus com Deus, entre aspas, ali, né, das pessoas de Deus. Isso aconteceria, amados. Então, se fosse o objetivo de Deus, de que a gente não nos relacionássemos com essa era presente, né, com esse tempo, ele teria dito, mas pelo contrário, ele fala: eu não quero que vocês saiam do mundo. Vamos abaixar nossa cabeça. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja nos direcionando na sua palavra, Pai. Deus, nós estamos aqui porque nós queremos cada vez mais aprender do Senhor e conhecer do Senhor, meu Pai. Então eu quero te pedir, ó Deus, que nesse momento os corações estejam abertos, Pai, e que a sua palavra, Deus, não as coisas que eu falar, mas o seu Espírito Santo possa estar tocando a vida das pessoas aqui neste lugar, para que o Senhor possa operar o seu poder nas vidas delas. Em nome de Jesus, Pai. E nisso a gente tem que analisar o porquê, então, né? Por que que Jesus não quer que nós nos afastemos do mundo? Não é no mundo que está tudo de ruim? Não é no mundo que está o pecado, que estão as nossas antigas ações que nos dão vergonha hoje? Claro. Mas vou pedir para ir abrindo aqui em Mateus 28, 18, porque a gente vai analisar uma das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, um dos últimos momentos que Jesus teria, e que é um dos últimos momentos também que é registrado no Evangelho de Mateus, 28. No Evangelho de Mateus, e não parece que Jesus estava restringindo a cultos normais. Mas vamos ler. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então nós vemos uma direção muito clara de Jesus para que nós alcançássemos. Aqui na hora que ele fala todas as nações, ele está querendo falar justamente de um país diferente. Então, como na época não tinha internet, isso era um pouco complicado, né? Se não fosse por sair e ir, sabe? E é interessante ver pessoas um pouco mais estudadas que eu dizer que esse, portanto, ide, muitas vezes pode ser interpretado que, portanto, indo, fazei discípulos. E isso mostra uma característica que eu queria registrar no nosso coração hoje, para que
para que a gente entenda que o evangelho ele não pode ficar preso num só vaso, vamos dizer assim. O evangelho ele não foi produzido como uma semente, ele não foi feito para ficar na terra e permanecer na terra. A mensagem que Deus coloca nos nossos corações é uma semente que deve crescer e produzir frutos. E esses frutos geram sementes que crescem e produzem frutos. E eu queria tomar um tempo aqui para dizer o que eu não quero dizer com essa mensagem. Nesse momento, eu não estou querendo dizer que as reuniões nas igrejas, as células, as reuniões de oração, elas são insignificantes. É claro que não. Senão, Paulo não teria dito que... o autor de Hebreus não teria dito: não deixaremos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Isso significa que, claramente, nós precisamos do momento onde nós nos encontramos como igreja de Deus. Nós precisamos de pastores que vão nos guiar na palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas que vão nos guiar na adoração com música. Nós precisamos de tudo isso. Mas o ponto central que nós conseguimos ver é que encorajemo-nos. Essa palavra fala para que a gente crie coragem. Coragem de voltar no domingo que vem? Será que essa era a coragem? Sabe, essa reunião que é muito importante, esses ministérios que têm o seu valor intrínseco à nossa existência, ele serve para que nós, pessoas comuns, nos encorajemos. E nós precisamos nos encorajar para pregar o evangelho. Amém? Porque a experiência de viver com Deus, ela é incompleta se nós viéssemos aqui e ficássemos domingo a domingo as mesmas coisas. E da mesma forma, como o autor de Hebreus vai falar, se nós apenas fôssemos ao mundo, a experiência estaria incompleta. Existe uma totalidade que nós podemos ter quando nós viemos aqui, somos encorajados para a pregação das boas novas, para emanar a vida que existe, para dizer que a morte foi vencida. Alguém precisa chegar nos cantos onde isso não é dito. E ao contrário do que muitas vezes a gente consegue imaginar, que quando essa palavra começa a ser dita, parece muitas vezes que o pregador está querendo falar assim, né? Vai para a África, vai para o Oriente Médio, vai para... Sabe? Não. Existe uma clareza de que, pelo menos, vamos abrir os nossos olhos ao nosso redor. Será que no nosso serviço existem pessoas que ainda não sabem que a morte já foi vencida? Será que quando nós olhamos para a nossa família, será que ali nós não encontraremos alguém que não desfrutou completamente daquilo que Deus tem para ele? Então, é claro que nós temos que olhar para fora e olhar mais alto e alcançar as pessoas que estão passando por muita dificuldade. Mas muitas vezes existem pessoas que precisam da mensagem do Evangelho, que estão muito próximas de nós, e nós não falamos com ela. E é um mandamento. Jesus, ele não deu uma abertura para que a gente olhasse e falasse:
a pregação do evangelho é para os pastores. A pregação do evangelho é para os líderes. A pregação do evangelho é para quem é mais bonito. Não, Jesus deixou claro que era para todos os discípulos. Todos os discípulos, todos aqueles que escutaram a palavra, vão e pregam a mensagem. E finalizando aqui o que eu tinha a dizer sobre a nossa motivação, né, o porquê que nós deveríamos ir e pregar o evangelho, eu queria que a gente lesse em 1 Pedro 3, primeira carta de Pedro, no versículo 15, 3 no versículo 15. Aqui vai dizer assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E o início do 16. Contudo, aqui Pedro estava falando com alguma igreja e ele estava esperando que todos os membros daquela igreja estivessem preparados para explicar o motivo da esperança deles. Em outras palavras, explicar o porquê, em que eles acreditam, pregar o evangelho. Então, existe em outro momento uma outra ordenança para que nós, como discípulos de Deus, nós pregássemos o evangelho. E nós temos que estar preparados para isso. E isso não é um trabalho que nós podemos delegar. É claro que vão existir pessoas que vão se dedicar única e exclusivamente para isso. Mas nós que fomos chamados, nós que ouvimos a mensagem, nós não podemos olhar para trás. Como Jesus falou, quem pegou a mão no arado não pode olhar para trás. Nós temos que olhar adiante e ver que existem lugares, existem pessoas que os pastores da comunidade do caminho nunca vão conseguir encontrar. Existem almas que Jesus morreu por elas, pessoas que podem desfrutar igualmente, igual a gente desfruta aqui, igual a gente ora a Deus, igual a gente pula, igual a gente se alegra, igual quando nós passamos por dificuldades, nós temos esperança. Existem pessoas que passam por dificuldades sem conseguir acreditar que há uma saída. E essas pessoas vão estar em lugares que nem sempre os presbíteros, os sacerdotes, eles vão conseguir encontrar essas pessoas. E eu acredito que aqueles que receberam a mensagem vão falar igual Jeremias: existe um fogo nos meus ossos, eu não consigo, eu até tentaria não falar, mas eu não consigo, porque há algo que me impele, eu tenho que expressar a toda criatura, para que eu não seja único, subindo aos céus e olhando as pessoas ao meu redor dizendo: você sabia e não me contou? Amados irmãos, vai ter o dia virá em que Jesus voltará, e esse dia será um dia de julgamento. Esse dia será um dia de muita alegria, será o dia em que nós vamos desfrutar daquilo que nós temos esperança hoje, mas também será o dia que as pessoas que nós não alcançamos, as pessoas que nós poderíamos ter alcançado, vão olhar para nós e talvez eles vão ficar chateados com a gente, porque a gente não fez o nosso trabalho. E analisando aqui o versículo 16, contudo, existe uma forma que nós devemos pregar a mensagem. É muito comum ver pessoas que escutaram um evangelho um pouco mais bruto, meio com
um asco assim, né? Ah, esse negócio aí é só raiva, existe um ódio para as pessoas que são como eu, então eu não quero escutar. Porque às vezes as pessoas que foram pregar sobre o evangelho esqueceram de olhar o contudo, o que estava falando ali logo depois no versículo 16. Vamos ler. Diz assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então nós vemos aqui que nós temos uma incumbência, né? Nós temos um trabalho a fazer. Nós precisamos pregar o evangelho. Isso não significa que nós vamos olhar para as pessoas que estão aparentemente em pecado e falar: você vai para o inferno, não existe salvação. Vai contra o evangelho quase, sabe? Quase que você já decreta a sentença daquela pessoa. Isso não pode acontecer. Nós devemos ensinar a razão da nossa esperança com mansidão. Nós não podemos nos irar, nós não podemos nos exaltar, porque senão a mensagem que nós pregamos começa a ser uma hipocrisia. Porque se nós pregamos um Deus manso e misericordioso, como que nós vemos pessoas que estão aonde que nós um dia estávamos e tratamos ela com desprezo? Nós temos que lembrar, meus irmãos, que a mensagem nos alcançou quando a gente ainda era pecador. A mensagem nos alcançou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então, quando nós formos transmitir essa mensagem, nós devemos transmitir com a consciência de que um dia nós estávamos naquele lugar. Um dia nós também viramos as costas para Deus. E eu queria ler um trecho de Neemias 9, no versículo 17, porque eu estava na minha leitura da Bíblia e essa passagem ela me impressionou um pouco, porque às vezes ela mostra que Deus é misericórdia e eu que não sou. No versículo 17 ele vai dizer assim, Neemias 9, 17, ele vai dizer assim, aqui Neemias está meio que fazendo um resumo da história dos israelitas até aquele ponto específico ali. Então ele vai dizer: eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso não os abandonastes, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: esse é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retivestes o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentastes no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem seus pés ficaram inchados. Eu fiquei chocado com essa mensagem, porque olha o Deus que nós servimos. Imagina, existem pessoas que às vezes ferem o nosso ego,
ferem a nossa posição, vamos dizer assim. Existem pessoas que vão vir e vão te tratar de uma forma que você fala, eu não mereço ser tratado desse jeito. Olha o tanto de coisa que eu fiz por essa pessoa e ela tá vindo aqui falar que eu que não fiz nada. E tipo, nesse momento, nós nos iramos talvez com essa pessoa, no nosso coração nós nos frustramos profundamente falando, pelo amor de Deus, eu faço e ninguém vê nada. E Deus olha para o povo, depois de fazer milagres, prodígios, maravilhas, abrir o coração do faraó, fazer um tanto de praga, abrir o mar. O povo passa e não aguenta 40 dias sem fazer um ídolo, sem falar, esquece esse outro Deus aí, quem salvou foi essa caixa de som. Quem me salvou foi a força do meu braço. Quem me salvou foi porque eu consegui o emprego que eu queria. Quem me salvou foi porque eu fui forte. E é impressionante. Deus olha isso e com toda a razão do mundo ele poderia vir acabar com todo mundo, deixar quieta essa questão de humanidade falar, mas ele vem e fala, eu não vou deixar de cuidar de vocês. E ele traz a bondade dele para pessoas que se viraram contra ele. E isso tem que nos fazer olhar para nós mesmos. Será que quando nós olhamos pessoas que nos ferem, nos machucam, nos fazem de bobo, faz a gente parecer pessoas que nós não somos, será que quando a gente olha para essas pessoas, a gente é uma pessoa bondosa, misericordiosa? Será que quando a gente olha para essas pessoas, a gente fala, ele não sabe o que ele está fazendo, deixa eu tentar mostrar a ele um caminho melhor? Será que a gente olha para essa pessoa e fala, poxa, um dia eu fui assim também, né? Oh Deus, tem misericórdia, deixa eu colocar eles nas minhas orações, deixa eu comprar um presente para ele, deixa eu tirar a mão do bolso, ir lá, pagar o almoço. No dia que nós começarmos a manifestar as características de Deus para as pessoas ao nosso redor, vai acontecer como o Pedro falou, eles vão ficar envergonhados das calúnias, porque o Deus que nós servimos nos ensina a amar, nos ensina a ser misericordioso, nos ensina a ter as características dele. Então, no momento que nós tivermos essas características e expressarmos essas características abundantemente com as pessoas ao nosso redor, eles vão tentar falar sobre a gente e eles não vão conseguir, porque eles vão bater na gente e a gente vai retribuir com um sorriso, com um abraço, com o evangelho, porque um dia nós fizemos isso com Deus. Deus abriu os braços e nós nos viramos. Deus estendeu a mão e a gente deu um tapa. Não quero saber disso aqui não. Não quero saber. Eu vou fazer o jeito do meu jeito. E Ele continuou com a mão estendida. E Ele continuou nos chamando. E eu acho que, como no início, no momento que nós pararmos de na segunda-feira esquecer o motivo da nossa salvação, o motivo da nossa esperança, nós não vamos nem conseguir olhar para o lado e falar, eu só quero trabalhar hoje. Não estou afim de entrar nessa discussão não. Porque existe um trabalho a se fazer. Jesus disse, olhem, os campos estão prontos, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores.
Orem ao Pai para que Ele envie. E nós somos aqueles que Deus enviou. Amém? E nós temos que ter esse coração que vai alcançar aquela pessoa que todo mundo fala assim, nem se Jesus aparecer na frente dele ali, aquele ali, meu Deus do céu. Meus amados irmãos, a palavra de Deus fala que quem muito foi perdoado, muito ama. Essa palavra, ela não quer dizer que você precisa pecar muito para você amar a Deus mais. Essa palavra quer dizer que quanto mais você entender o quanto você foi perdoado, mais você vai amar. Entenda que o nosso grau de separação de Deus não foi diferente dessa pessoa. A gente não estava mais limpinho, não. Eu fui criado na igreja. Eu era a criança que ficava na frente aqui, que todo mundo falava, ai, que bonitinho. E eu era separado da graça de Deus do mesmo jeito. Eu nunca tive uma história de me desviar e ir para o mundo e fazer e acontecer. E todo dia eu tenho que olhar para mim e falar, cara, quanto que eu fui orgulhoso. O quanto que eu tratei os outros menor do que eu. Que eu achava que eu era melhor porque eu nunca tinha me desviado. Porque eu era um hipócrita que olhava com as mãos estendidas para o céu e falava, ainda bem que eu não sou igual aquele publicano. Mas a graça de Deus foi eficaz na minha vida. E mesmo eu indo contra tudo o que Deus poderia fazer, Ele me amou. E nós não podemos deixar que outras pessoas que talvez tiveram a mesma experiência que a gente, talvez existem pessoas que viveram as mesmas coisas, pessoas que se frustraram nas mesmas formas, pessoas que você consegue falar palavra por palavra, pessoas que até as gírias suas combinam, e ela te entenderia, mas você, eu, falamos, Pastor Juninho vai pregar, Pastor Daniel está lá. Nós devemos pregar com mansidão, respeito e boa consciência, nos lembrando de quem nós fomos e de quem nós somos hoje, com a consciência limpa de que nós estamos fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. E você pode se perguntar no seu coração aí, mas tem tão pouco tempo que eu estou no Evangelho, tem tão pouco tempo que eu descobri essas coisas, eu não sei o suficiente, eu não posso falar porque, sabe, eu vou me embananar com as coisas. Eu queria que a gente se lembrasse de um evento específico. Eu poderia citar vários, mas da mulher no poço de Jacó. Aquela mulher, ela ainda estava nos seus pecados. E Jesus foi até ela. E quando Jesus foi até ela, naquela conversa maravilhosa, que se um dia você for pesquisar e entender os níveis que aquilo ali foi transformador para a sociedade, isso aí vai te fazer uma outra pessoa quase. Mas no final daquela conversa, aquela mulher, ela não se pergunta, eu sou samaritana. Esse cara aqui, profeta de Judá, de Jerusalém, ele sabe mais do que eu. Eu vou ficar quietinha, vou voltar para casa e não vou falar para ninguém não, porque eu não sei direito.
porque eu não sei adorar igual ele me falou. Que Jesus fala com ela. Os judeus, né, sem ser o pessoal de Samaria, sabe adorar no momento atual, mas haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então ela tinha certeza ali que ela não tinha o conhecimento que ela precisava. E ela virou as costas e ela falou para a cidade inteira: venham ver o homem que falou comigo e sabia de tudo da minha vida, e eu preciso mostrar para vocês. Será que ele é um enviado de Deus? Nós precisamos ter o espírito dos discípulos em Atos. Não podemos nos calar diante dos que vimos, ouvimos, do que tocamos. A nossa experiência não precisa ser o mais rebuscado, muitas vezes. Eu não fui alcançado por uma exegese bíblica muito bem feita, por exemplo, né? Não foi um professor de hebraico que me explicou a Bíblia e eu falei: agora eu entendi. Foi pessoas da minha idade, foram pessoas que estavam nas mesmas dificuldades que eu, que falaram: eu estava assim e agora eu não estou mais. Existe um poder. Vem ver essa pessoa que me fez uma pessoa que antes era ansiosa, uma pessoa que antes não conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada, me fazer uma pessoa extrovertida. Vem ver esse homem que fez eu tirou eu de ser uma pessoa que só olhava para as minhas próprias vontades, e agora eu consigo ser generoso. Vem ver esse homem que transformou a minha lágrima em alegria. Vem ver esse Deus que me transportou do reino das trevas e me colocou no reino da luz. Nós não precisamos fazer algo longe do que Deus colocou nas nossas mãos. Existem várias parábolas sobre isso. Deus deu 10 talentos para um, 5 para outro, 2 para outro e 1 para outro. Cada um tinha o que Deus sabia, o que o Senhor sabia que podia multiplicar. Deus não colocou nas suas mãos uma tarefa impossível de ser completada. Através daquilo que Deus já fez na sua vida hoje, você pode alcançar outras pessoas. Porque o reino de Deus não são palavras, mas é poder de Deus. Não é a força do seu argumento. É o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem que foi que, por causa de se purificar dos pecados, conseguiu chegar a Deus? Não, todos nós nos achegamos a Deus e fomos purificados do nosso pecado. Então nós não precisamos ter essa, eu preciso antes eu preciso de X, antes eu preciso de Y. Não, da mesma forma que nós fomos alcançados nas nossas transgressões, nós podemos alcançar. Porque a força que nós operamos não é do nosso braço. Quando nós falamos, não é a nossa voz, mas o Espírito de Deus. Em uma oração em Atos, os discípulos vão dizer: Deus nos dê porta-palavra. E Jesus vai falar que quando forem falar nos tribunais, não se preocupem, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Não se preocupe quando você chegar num colega de trabalho, num colega da faculdade, num familiar seu que estiver passando por um momento de dificuldade. Não se preocupe com aquilo que você vai falar. Deus vai te direcionar. E nós podemos confiar que aquilo que nós temos nas nossas mãos hoje pode ser multiplicado. Talvez existam pessoas aqui hoje que vão alcançar milhões, mas
fique muito feliz se o seu trabalho for multiplicar uma semente. Fique muito alegre se você conseguir expressar o reino de Deus muito bem para 2 amigos próximos. Deus não nos chamou para que nós fôssemos grandiosos. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. E também veio algo no meu coração que talvez alguém pode dizer assim: ah, mas isso aí é exagero, senhor. Eu já vou na igreja, eu já vou na reunião de intercessão, já vou nas células, eu já participo aqui no culto, nas coisas da igreja, já tá bom. Isso aí você está exagerando. Eu queria que a gente lesse junto 1 Coríntios 9, 24. Que vai dizer assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Eu esmurro meu corpo e o faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amados irmãos, existe um prêmio, e aqueles que não correm para alcançá-lo, pode ser que no dia final não alcancem. Nós temos que ter essa diligência de saber, nós não estamos correndo sem alvo. Nós temos um alvo, nós temos uma vocação. Nós não podemos ter uma vida onde não temos um propósito. Mas é muito interessante porque esse texto mostra para a gente que, claro, todo atleta um dia começou sem ser muito bom, mas nenhum continuou sem ser muito bom. Quando um atleta começa a treinar, ele inevitavelmente vai melhorar. É inevitável. Quanto mais nós, que temos o próprio Deus no nosso lado, quando nós começarmos a andar em direção ao alvo, Ele não nos aperfeiçoará? Será que quando nós começarmos a dar nossos passos de fé, será que a nossa fé não vai ser melhor? Será que quando nós arriscarmos dizer as palavras de vida eterna que está queimando o nosso coração, será que eventualmente nós não vamos ter uma didática um pouco melhor? É claro que nós vamos. E nós temos que ter esse espírito de atleta, de querer sempre fazer melhor, de sempre querer buscar mais, porque como a Dênia disse, existe mais para nós vermos. E enquanto nós olharmos só para o nosso umbiguinho e falar, opa, recebi tudo que eu tinha para receber no domingo, vou voltar para casa, a gente não vai conhecer mais de Deus. Nós temos hoje um tesouro nas nossas mãos. E a gente pode escolher abrir ele ou colocar ele debaixo de outras coisas. Nós podemos olhar e falar, eu tenho uma mensagem que vale a pena eu morrer, vale a pena eu sofrer, vale a pena eu viver por ela. Ou nós podemos falar, ainda bem que eu escutei, né? Vou para casa. Esse texto de 1 Pedro, ele é muito interessante, porque eu não sei se você achou um pouquinho estranho aquele versículo 17, mas quando a gente vai olhar o contexto desse texto, ele vai dizer assim, a partir do versículo 13, é 1 Pedro 3, a partir do versículo 13.
É muito bom a gente estudar a Bíblia e sempre olhar os contextos, né? Porque senão a gente não vê a mensagem completa. Vai dizer assim: quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor do seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Você poderia ter pensado nesse momento, nessa passagem: é porque você não conhece o meu ambiente. É que você não sabe o jeito que eles são. Esse texto que está falando para a gente ser manso, que está falando para a gente ser respeitoso, que está falando para a gente ter boa consciência, está falando por pessoas que seriam perseguidas, está falando por pessoas que muito provavelmente seriam jogados de suas casas por crer no Evangelho, por pessoas que poderiam perder a fonte de renda, pessoas que estavam arriscando tudo. Com o exemplo do nosso Senhor e Salvador. Deus não se poupou do sofrimento. Deus deu um exemplo para que a gente fosse seguir. Então, eu queria mesmo que isso não fosse uma mensagem triste, né? Uma mensagem dolorosa, porque o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria. Porque veja, ele vai falar que mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Sabe quem teme perder o emprego? É quem não sabe que Deus é quem sustenta. Quem teme perder amigos é quem ainda não entendeu que em Cristo nós temos uma família. Quem teme as coisas que eles temem é porque ainda não entendeu para onde você está olhando. E essa é a beleza da mensagem que a gente acredita. Por isso que a gente tem que ir pregar. Imagina você vivendo tudo que você vive, que eu sei, todos nós estamos sofrendo alguma coisa. Imagine você sofrendo isso e não podendo olhar para o céu e falar: Deus, me ajuda. E não podendo olhar e falar e saber que existe alguém que vai te socorrer na hora da sua angústia. É por isso que nós cremos também, para desfrutar da nossa salvação. E nós podemos hoje ser as pessoas, não que vão amaciar um evangelho só para aquela pessoa levantar a mão e falar: eu recebo. Mas ser as pessoas que vão falar: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque Cristo sofreu sim, mas Ele foi vivificado no Espírito. Ele não morreu, Ele não só morreu, mas ressuscitou. E hoje há um caminho aberto para todos aqueles que desejam salvação, para todos aqueles que desejam desfrutar da vida eterna com Deus. E essa é a mensagem, não uma mensagem de peso. Ai, nossa, vai ser sofrimento, perseguição. Não, vai ser: yes, mais uma pessoa escutou o Evangelho. Uhul, eu consegui que mais uma pessoa entendesse. Eu consegui que mais uma pessoa olhasse para Deus e visse o Pai das luzes no céu.
Vai ser o mesmo espírito dos apóstolos, dos discípulos, que eram presos em prisões e louvavam a Deus. Que passavam por uns perrengues que eu acho que eu nunca nem vou passar, não sei. Se Deus quiser eu passo, né? Para poder trabalhar a minha salvação também. Mas passaram por coisas terríveis. Paulo, em uma das cartas, ele fala de coisas que ele passou que qualquer um teria já abandonado, chutado tudo para o alto. E eu não me orgulho dessas coisas. Ele fala para as pessoas ao redor deles, fala: alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. Nós cremos numa mensagem que é muito diferente do que existe no mundo. Porque nós não cremos numa mensagem que nos livra do sofrimento. Nós não cremos num Deus que fala: vou tirar meus filhos desse mundo. Nós cremos num Deus que ora: eu não oro para que eles saiam do mundo, mas que sejam livrados do mal. E essa é a mensagem. Essa é a nossa vida, é a nossa convicção. É pelo que a gente devia abrir os olhos e fechar. Como a Dene falou no momento de adoração. Adoração não é música, amado. Adoração é a vida. É uma vida de devoção. Nós cantamos aqui: tu és digno de tudo. 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 Ele é digno de tudo. E a nossa adoração no nosso dia a dia é isso. A Bíblia fala que que Deus se alegra numa negociação justa. Quando Ele vê uma pessoa vendendo uma coisa pelo preço justo, Deus se alegra mais com isso do que com sacrifícios. Sabe? É hora de nós olharmos para a nossa vida diária e entendermos que tudo o que nós fazemos é adoração a Deus. É hora de nós entendermos que cada passo, que cada palavra trocada, tudo o que nós fizemos é em adoração a Deus. Não só as palavras bonitas que a gente fala. Porque existem pessoas que honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que nós sejamos essas pessoas que estão com o coração perto. E que a gente possa gerar frutos a 100, 60 e a 30 por 1. Aleluia. Obrigado, irmãos. Queria passar aqui.